Eu vi uma mulher grávida sendo esmagada por uma sucuri gigante no meio da estrada e por alguns segundos eu pensei em ir embora. Mas quando ela me olhou, eu vi alguém que já tinha morrido esperando ajuda. E eu não podia falhar de novo. O que eu fiz depois quase me matou. Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então, já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. Tem uma hora do dia no Cerrado que o mundo inteiro parece segurar o fôlego. Não é de manhã, quando o sol ainda está nascendo e os pássaros estão decidindo se o dia vale a pena. Não é à noite, quando o silêncio desce como cobertor e apaga tudo. É naquele espaço estreito entre o fim da tarde e o começo do escuro, quando a luz vira laranja e o chão vira ouro e o vento some de repente, como se a terra estivesse ouvindo alguma coisa que você ainda não consegue escutar. Eu conheço essa hora melhor do que qualquer outra. É a hora em que eu sempre voltava. Naquele dia, o trovão pisava devagar na estrada de terra, as ferraduras levantando pequenas nuvens de poeira que ficavam suspensas no ar quente antes de se dissolverem. Ele era branco, branco de verdade, não aquele branco sujo de cavalo velho, mas um branco quieto, quase luminoso, que às vezes me fazia pensar que havia algo errado com um animal tão bonito pertencer a um homem tão cinzento como eu. Mas ele era meu, e eu era dele. E durante 3 anos fomos a única companhia um do outro sem precisar pedir desculpa por isso. Meu nome é Argemiro. Tenho 57 anos. Sou fazendeiro desde os 18, filho de fazendeiro desde antes de nascer, e carrego no corpo a contagem fiel de cada um desses anos, nas mãos grossas, nas costas que doem no frio, no joelho que range quando o tempo vai mudar. Moro sozinho numa propriedade pequena no norte de Tocantins, a 12 quilômetros do asfalto mais próximo e a uma distância que não se mede em quilômetros de qualquer coisa que possa ser chamada de vida social. Não me queixo disso, ou pelo menos foi o que aprendi a dizer. A verdade é outra, mas a verdade eu guardei faz tempo num lugar dentro do peito onde não entra luz. E lá ela foi ficando quieta, endurecendo, até virar parte da estrutura, como um osso que quebrou e soldou torto, e você nem lembra mais que um dia foi diferente. Naquele fim de tarde, eu vinha da parte de baixo da fazenda, onde tinha passado o dia inteiro consertando cerca. Trabalho de solidão esse. Você vai batendo estaca, esticando arame, batendo estaca, esticando arame, e o sol vai passando por cima da sua cabeça sem se importar com você, e os garranchos vão arranhando suas mãos, e você vai pensando em nada, ou pensando em tudo, que é a mesma coisa quando você aprende a não distinguir. O trovão conhecia o caminho de cor. Eu nem precisava guiar. Ele sabia onde a estrada virava, sabia onde o barreiro atravessava, sabia onde o jatobá torto marcava a curva perto do açude velho. Eu só ficava em cima, segurando as rédeas frouxas, deixando meu corpo balançar com o passo dele, esse ritmo de 4 tempos que é a coisa mais próxima de música que eu conheço. O Faísca corria uns metros à frente como sempre. Ele era um vira-lata ruivo, magro demais para ser bonito, com uma orelha em pé e outra dobrada, e uma energia que eu nunca entendi de onde vinha, porque eu nunca o vi comer o suficiente para justificar. Ele chegou na fazenda 3 anos atrás, apareceu na varanda uma manhã como se sempre tivesse sido meu, e ficou. Não pedi, não afastei. Ele simplesmente decidiu que era meu cachorro, e eu não tive força nem vontade de argumentar com ele. Naquele dia, o Faísca parou. Isso foi a primeira coisa. Ele estava uns 30 metros à minha frente e simplesmente travou. Todas as 4 patas plantadas, o corpo rígido, o focinho apontado para frente. Não latiu, não rosnou, só parou. E isso era mais estranho do que qualquer barulho que ele pudesse fazer, porque o Faísca não parava.
O faísca era um animal em movimento constante, um pedaço de inquietação com pelos, e quando ele ficava quieto daquele jeito, quieto de verdade, com o pelo do pescoço ereto e a cauda baixa, era porque havia algo que o sistema dele inteiro reconhecia como errado. O trovão também sentiu. Eu senti o cavalo hesitar por uma fração de segundo, o passo quebrando, as orelhas virando para a frente. Parei. Fiquei ouvindo. O cerrado estava em silêncio. Não o silêncio normal do entardecer, que é cheio de cigarra e vento e passarinho dormindo. Era um silêncio diferente, o tipo que a natureza faz quando ela está prestando atenção em alguma coisa e pede que você faça o mesmo. Olhei para o céu. Nuvens baixas no horizonte, cor de chumbo sujo, mas longe ainda. O cheiro no ar era de terra quente e capim seco, com um fundo úmido que anunciava chuva para mais tarde. O sol estava quase tocando as árvores lá no fundo, transformando tudo naquela cor de brasa que eu sempre achei linda e triste ao mesmo tempo, porque ela dura menos de 10 minutos e depois some como se nunca tivesse existido. Dei um passo com o trovão. O faísca continuou parado, e então eu vi. Não vi com clareza, era longe ainda, e a luz daquele horário faz truques com os olhos, faz as sombras parecerem volume e o volume parecer sombra. Mas havia algo na estrada, algo grande, algo que se movia de um jeito que não era vento, não era animal correndo, não era nada que eu soubesse nomear de imediato. Meu estômago fez alguma coisa. Não foi exatamente medo. Eu conheço medo. Medo tem cheiro, tem gosto, tem uma frieza que desce pela espinha. Isso era diferente, era mais como um aviso, uma campainha tocando num cômodo distante da casa que você ouve, mas ainda não sabe se vai até lá atender. Apercebi que estava prendendo a respiração. Soltei o ar devagar. Vai, trovão. A voz saiu rouca. Era sempre assim. Quando ficava muito tempo sem falar, a voz estranhava o caminho de volta. 3 anos de silêncio deixam marca até na garganta. O cavalo avançou com cuidado, como se compartilhasse minha hesitação. O faísca não se mexeu. Fui chegando devagar. E o que eu vi, o que começou a tomar forma na luz dourada daquele fim de tarde, fez meu corpo inteiro travar. Fez o mundo inteiro travar. E por um momento, só um momento, mas um momento que eu vou carregar enquanto viver, eu pensei exatamente o que sempre pensei, a vida inteira, em todas as situações que exigiram de mim algo além da rotina. Não é comigo. Esse pensamento veio tão natural, tão rápido, tão honesto, que por um segundo eu nem me envergonhei dele, porque era isso que eu sempre fiz, passar reto. Tem coisas que a gente aprende desde criança que não são ensinadas com palavras, são ensinadas com silêncio. Com a forma como um pai vira o rosto quando passa por uma situação que não é dele. Com o passo acelerado de uma mãe no mercado quando alguém está chorando no corredor e ela finge não ouvir. São lições que entram sem pedir licença, que se instalam fundo, que viram parte de quem você é antes mesmo de você ter palavras para descrever quem você é. Meu pai era um homem bom. Digo isso sem ironia. Ele era trabalhador, honesto, cumpridor das obrigações que ele mesmo definia como suas. Nunca bebeu além do necessário, nunca levantou a mão para ninguém, nunca deixou faltar comida dentro de casa. Para os padrões do lugar onde eu cresci, um sítio pequeno no fundo do Piauí, onde a seca era personagem e a pobreza era vizinha, ele era o que se chamava de homem de bem, mas tinha uma frase que ele repetia com a naturalidade de quem repete o nome do próprio filho. Problema dos outros não é problema seu. Eu ouvi essa frase tantas vezes que ela deixou de ser frase e virou axioma. Uma dessas verdades que você não questiona porque elas estão na base de tudo, porque se você puxar o fio, outras coisas desmoronam junto. Eu vi meu pai passar reto por muita coisa. Vi ele fingir não ver o vizinho apanhando da mulher atrás da cerca de madeira podre. Vi ele ignorar o menino descalço na beira da estrada que pedia carona até a cidade. Vi ele desviar o olhar quando o peão bêbado caiu no meio da rua e ficou lá no sol.
enquanto as moscas descobriam ele antes das pessoas. Mas ele sempre pagou suas dívidas em dia. Sempre cumprimentou o padre na missa. Sempre foi honesto no trato do gado. E eu aprendi que era isso, que honestidade era isso, um território bem demarcado, com cerca e porteira, dentro do qual você era responsável e fora do qual o mundo resolvia seus próprios problemas. Levei essa lição para a vida inteira. E durante décadas ela me serviu bem. Ou pelo menos eu me convenci de que servia, mas enquanto o trovão avançava naquela estrada de terra e a figura lá na frente ia ganhando forma, eu percebi que havia uma fissura nessa lição. Uma fissura que eu tinha tentado tapar por 3 anos e que não fechava, que não parava de sangrar por baixo, não importava quanto silêncio eu jogasse em cima. A fissura tinha nome, tinha rosto, tinha a voz de uma mulher que eu amei sem nunca saber dizer direito. Dalva. Falei o nome na minha cabeça e senti o peso habitual descer pelo peito. Pesado e familiar como pedra que você carrega faz tanto tempo que já não sabe mais se é o fardo ou você mesmo que está mais pesado. Dalva chegou na minha vida quando eu tinha 32 anos, numa festa de peão em Guaraí, que eu só fui porque um amigo me arrastou e eu não tive energia para resistir. Ela era de Araguaína, tinha cabelo preto e um jeito de olhar de lado que me desarmou antes mesmo de ela abrir a boca. Ficamos juntos por quase 20 anos, não casados em cartório, porque eu nunca encontrei tempo para resolver isso, ou pelo menos era o que eu dizia. E ela foi a única pessoa no mundo que conseguiu me fazer sentir que o silêncio tinha textura diferente quando havia outro corpo por perto. Não era uma relação perfeita. Eu era difícil, eu sei disso. Eu era fechado, resistente, do tipo que sente muito e fala pouco, e às vezes nem o próprio sentir reconhece. Ela reclamava que eu não estava presente mesmo quando estava, que eu olhava por ela sem a ver, que eu cuidava da fazenda com uma atenção que nunca sobrava para mais nada. E eu respondia que estava fazendo o que precisava ser feito, que homem que trabalha é homem que cuida, que não faltava nada dentro de casa. Ela ficava quieta, e eu interpretava o silêncio dela como concordância, porque era mais fácil assim, porque a alternativa era ouvir de verdade, e ouvir de verdade exigia um tipo de coragem que eu nunca treinei. 3 anos atrás, numa terça-feira comum de junho, eu estava na parte de baixo da fazenda consertando o motor da bomba d'água. Era manhã. Tinha saído cedo, como sempre. Não avisei hora de voltar, como sempre. Não perguntei se ela precisava de alguma coisa, como sempre. Cheguei de tarde e a encontrei no chão da cozinha. AVC. Ela tinha caído sozinha, em algum momento da manhã, e ficou lá. Não conseguiu alcançar o celular. Não tinha ninguém para gritar. Era só ela e o silêncio que eu tinha construído ao redor daquela casa durante anos, e o silêncio não socorreu ninguém. Quando o socorro chegou, quando eu mesmo cheguei, que fui a socorro que precisou vir antes de qualquer outro, já era tarde. Ela morreu 3 dias depois no hospital de Palmas, sem ter voltado a falar. O médico disse que se tivesse sido encontrada mais cedo, as chances seriam outras. Eu ouvi isso, sentado numa cadeira de plástico branco no corredor do hospital, com as mãos sujas de graxa da bomba que eu tinha consertado. E senti o chão abrir embaixo de mim de um jeito que não era metáfora nenhuma. Foi físico, foi real, foi a sensação de que a gravidade tinha mudado de direção e não havia mais superfície firme em nenhum lugar. E então o médico foi embora, e eu fiquei sentado. E aprendi que tem um tipo de culpa que não passa, que não é a culpa de ter feito algo errado. Essa o tempo amortece, você encontra justificativas, você negocia com ela até ela diminuir. É a culpa de não ter feito nada, de ter passado reto, de ter deixado o problema dos outros ser o problema dos outros. Só que o problema era dela, e ela era minha, e eu tinha erguido uma filosofia de vida inteira em cima de uma frase do meu pai.
e não percebi que estava construindo, tijolo por tijolo, a prisão onde eu ia me trancar sozinho no fim. Eu estava pensando em tudo isso enquanto o trovão avançava. É uma coisa estranha, como a memória funciona no momento errado, como ela escolhe justamente as horas de tensão para apresentar o inventário de tudo que você perdeu. O faísca continuou parado, e agora eu já conseguia ver com clareza o que havia na estrada. Era uma mulher, no chão, e havia algo enrolado nela. Meu cérebro levou um segundo que pareceu muito mais longo, para processar o que os olhos estavam mandando. Porque o que eu estava vendo não era uma cena que o cérebro de um homem comum tem categoria para arquivar rapidamente. Não era algo que se vê e nomeia com facilidade. Era uma cobra enorme, uma sucuri, do tamanho que você só acredita quando está olhando, e mesmo olhando você questiona. Grossa como o tronco de um angico médio, o corpo longo se perdendo nas bordas da estrada, as escamas reluzindo naquela luz de fim de tarde, com um brilho que seria quase bonito se não fosse absurdamente aterrorizante. E ela estava enrolada na mulher. Enrolada com o cuidado lento de quem tem certeza de que ninguém vai interromper. Eu via o corpo da mulher se contorcer. Via os braços dela tentando empurrar aquela massa impossível. Via a cabeça dela jogada para trás, a boca aberta num grito que chegava até mim, amortecido pela distância, mas chegava. Um som que não era bem grito, era mais fundo que isso. Era o tipo de som que sai de uma pessoa quando o corpo inteiro está sendo usado para uma coisa só, tentar existir mais um segundo. E então eu vi a barriga, grande, redonda, inconfundível. Ela estava grávida e a cobra estava apertando exatamente ali. Meu corpo parou de funcionar por um momento. Não é força de expressão, foi real. O coração perdeu o ritmo, os pulmões travaram, as mãos nas rédeas ficaram rígidas. O trovão parou sozinho, sentindo minha paralisia. E o pensamento veio, limpo, rápido, sem vergonha. Não é comigo. Meu corpo até começou a virar. Uma pressão automática na rédea esquerda, um movimento que não precisou de decisão consciente, porque não era decisão, era reflexo. Era 20 anos de treinamento, era a voz do meu pai, clara como água, dizendo o que sempre disse. Passa reto, Argemiro. Problema dos outros não é problema seu. O trovão obedeceu. Demos um passo, depois outro. A estrada à minha direita, o sol descendo, a poeira levantando com cada pisada do cavalo. E então o faísca latiu. Não foi o latido normal dele, o latido de tatu no buraco ou de passarinho no galho. Foi um latido diferente, urgente, partido. O tipo de som que um animal faz quando está tentando dizer algo que as palavras não alcançam. Eu parei, sem querer, parei. E olhei pela última vez. Ela estava me olhando. Por cima da cobra, por cima da dor, por cima de tudo. Ela tinha os olhos abertos e estava me olhando. E no olhar dela não havia mais grito. Não havia mais luta. Havia algo que eu conhecia melhor do que qualquer outra coisa no mundo. Era desistência. Era o olhar de quem já tentou tudo o que podia tentar e chegou no fundo do fundo e percebeu que não tem mais nada. Era o olhar que eu vi nos olhos de Dalva, num sonho que ainda me acorda às 3 da manhã, suado, com o peito fechado, procurando no escuro alguma coisa que não está lá. E ali, naquela estrada de terra queimada, naquele fim de tarde que parecia pintado de culpa, alguma coisa dentro de mim quebrou. Ou talvez não tenha quebrado, talvez tenha finalmente aberto. Tem um momento, e quem viveu sabe do que estou falando, em que o corpo age antes da cabeça dar permissão. Não é coragem. Coragem é quando você tem medo e vai assim mesmo, consciente, pesando o risco e decidindo que vale. O que aconteceu comigo naquele momento não foi coragem. Foi outra coisa. Foi um curto-circuito entre o que eu sempre fui e o que alguma parte de mim, enterrada a fundo, ainda queria ser. Eu desci do cavalo. Não lembro de ter decidido. Lembro do movimento.
a perna direita passando por cima da sela, o impacto dos pés no chão, a poeira levantando ao redor das minhas botas. Lembro do trovão bufando baixinho, como se aprovasse ou como se quisesse me deter, não sei distinguir. Lembro de ter soltado as rédeas e deixado elas caírem, coisa que eu nunca faço, porque cavalo solto na estrada é problema. E eu sempre fui homem de não criar problemas, mas eu estava criando um problema enorme, estava caminhando em direção a ele. A distância entre onde eu estava e onde ela estava era de uns 40 metros, talvez menos. Em condições normais, 40 metros é nada. São uns 30 passos, são menos de um minuto, são a distância de uma conversa em voz alta. Mas naquele momento, naquela luz cor de brasa, com a poeira quente nos pulmões e o coração batendo num ritmo que eu não reconhecia, 40 metros era um território inteiro que eu precisava atravessar sem saber o que ia encontrar do outro lado. Fui caminhando. Devagar primeiro, porque meu corpo ainda estava negociando com minha cabeça, ainda havia uma parte de mim tentando convencer a outra de que isso era um erro, que eu não sabia o que estava fazendo, que um homem de 57 anos, com joelho ruim e costas gastas, não tinha nada a oferecer numa situação como aquela. Mas o olhar dela estava dentro de mim agora, e o olhar dela tinha o formato do olhar de Dalva, e eu não conseguia parar. Fui chegando perto o suficiente para ouvir. E o que ouvi me gelou de um jeito que o calor daquele fim de tarde não conseguiu compensar. Ela não estava mais gritando, era pior, era um som de dentro, um gemido baixo, entrecortado, que saía entre os dentes cerrados de quem não tem mais fôlego para grito, de quem está usando cada milímetro de energia disponível só para manter o ar circulando. O tipo de som que um corpo faz quando está sendo espremido. A sucuri era maior do que eu tinha calculado de longe. Mais perto, ela era uma coisa de outro mundo. O corpo grosso como cano de esgoto, as escamas num padrão de manchas escuras e amareladas que de perto perdiam qualquer beleza e viravam só ameaça, pura e geométrica. Ela estava enrolada em volta do tronco da mulher, não nos braços, não nas pernas, mas no meio, no lugar exato onde a gravidez era mais visível, mais vulnerável, mais impossível de ver sem sentir um aperto no próprio peito. A cabeça da cobra estava parada, posicionada perto do ombro da mulher, os olhos sem expressão, sem pressa, com aquela calma de predador que sabe que o tempo trabalha a seu favor. A cada respiração da mulher, a cobra apertava um pouco mais. É assim que elas matam. Não é veneno, é paciência, é esperar que o corpo precise de ar e negar o ar. É usar a vida do outro como alavanca contra ele mesmo. Eu sabia disso. Todo homem criado no cerrado sabe. E saber não ajudava em nada. Eu estou aqui. Falei isso em voz baixa quando cheguei perto. Não sei por que falei. Não havia plano nenhuma por trás daquelas palavras. Elas saíram porque era o único português que eu consegui produzir naquele momento. A única coisa verdadeira que eu tinha para oferecer. Ela me olhou. De perto, o rosto dela era jovem. Mais jovem do que eu tinha imaginado de longe. Devia ter uns 20 e poucos anos. Talvez menos. Cabelo escuro preso numa trança desfeita, a pele coberta de suor e poeira, os lábios brancos de tanto apertar. Os olhos eram grandes e escuros e estavam cheios de uma coisa que é difícil de nomear. Não era mais desistência, não depois que ela me viu vir. Era uma mistura de esperança e vergonha de ter esperança. O tipo de sentimento que aparece quando você já parou de acreditar e alguém aparece e você não quer acreditar de novo porque machucar mais uma vez. Eu conheço esse sentimento. É o sentimento de quem pediu socorro uma vez e não foi atendido. Tira ela! A voz saiu em fio. Por favor. O bebê. Ela não disse mais nada. Não precisava. Tirei a faca do cinto. Era uma faca de trabalho. Lâmina de uns 20 centímetros, cabo de osso, afiada o suficiente para o que precisasse ser feito no campo.
Eu a carregava por hábito, como carregava o chapéu e as luvas, sem pensar, porque faz parte do equipamento de um dia de fazenda. Nunca tinha usado contra nada que não fosse galho, ou corda, ou couro de animal já morto. Olhei para a cobra. Ela me olhou de volta. Não havia raiva no olhar dela. Não havia ameaça. Não havia aviso. Havia só aquela indiferença fria de coisa que não precisa se justificar porque está apenas sendo o que é. E talvez seja isso o mais assustador numa criatura daquele tamanho. Não a agressividade, mas a ausência completa de hesitação. Eu precisava fazer algo, e precisava fazer rápido, porque a mulher estava ficando mais pálida, e o intervalo entre os gemidos estava aumentando, o que não era bom sinal. Pensei em atacar a cabeça. Descartei. A cabeça estava perto demais do pescoço da mulher, e uma faca de trabalho nas mãos de um homem tremendo não é instrumento preciso. Pensei em atacar o corpo, cortar as escamas, tentar ferir o suficiente para que a cobra soltasse. Não sabia se funcionaria, não sabia nada. Mas fiquei ali parado. Eu sabia que não funcionaria com certeza. Então avancei, me joguei na cobra. Não é a palavra certa. Não foi um salto heróico. Não foi nada que parecesse com as coisas que acontecem nos filmes. Foi um homem velho e cansado se atirando de joelhos no chão de terra, a faca na mão direita, o coração na garganta, tentando encontrar um ângulo de ataque que fizesse algum sentido. A lâmina entrou, e foi como tentar cortar pneu. As escamas tinham uma resistência que eu não estava preparado para sentir. Não era só dureza, era uma combinação de dureza e elasticidade que fazia a faca escorregar, perder ângulo, precisar de força muito maior do que eu esperava. Aprofundei, puxei. Senti a lâmina encontrar algo mais macio por baixo. A cobra se moveu. Não como reação de dor, como reação de aborrecimento. Um ajuste, uma redistribuição de peso. O corpo enorme, se contraindo e expandindo num movimento ondular que tinha uma gramática própria, incompreensível. E então, ela soltou a mulher. Por um segundo, um único segundo, eu pensei que tinha funcionado. Por um segundo, senti algo que, num homem mais experiente em esperança, teria sido chamado de alívio. Mas a cobra não tinha soltado a mulher porque estava ferida. Tinha soltado porque havia encontrado algo melhor. Eu ouvi antes de sentir. Um som de escamas arrastando na terra, rápido demais para acompanhar com os olhos. E então, o peso desceu. Começou pelos ombros. Eu não consigo descrever bem o peso de uma sucuri enrolando em você, porque não existe na experiência comum de um ser humano nada que seja comparável. Não é o peso de uma pedra, que é estático, que você pode empurrar e resistir. É um peso vivo, um peso que aperta enquanto pesa, que cresce enquanto você tenta diminuir ele, que usa a sua própria resistência como combustível. Ela se enrolou rápido, rápido demais. E quando eu percebi o que estava acontecendo, já havia 2 voltas em torno do meu tronco. E a terceira estava vindo, e o ar nos meus pulmões estava começando a ficar refém. Tentei me mover, não consegui. Tentei gritar, o ar não chegou à garganta. Caí de lado no chão, a faca ainda na mão, mas sem espaço, sem ângulo, sem força suficiente para fazer qualquer coisa com ela. A terra estava quente embaixo do meu rosto. Quente e áspera, com cheiro de poeira seca e capim velho. E eu fiquei olhando para ela de perto, notando os pequenos grãos, uma formiga carregando algo 3 vezes maior que ela, uma rachadura no chão seco que se ramificava como um rio visto de cima. A pressão aumentou, meu peito travou. E pelo primeiro momento de lucidez absurda que às vezes a proximidade da morte oferece, eu pensei, então é aqui, é assim. Não foi um pensamento de desespero, foi quase sereno, e essa serenidade era assustadora, porque eu sabia o que ela significava.
Significava que uma parte de mim, uma parte que havia 3 anos vinha crescendo no silêncio da fazenda, alimentada de culpa e de vazio, achava que estava bem. Achava que era hora, que era justo, que havia uma lógica naquilo. O homem que passou reto a vida inteira sendo parado finalmente de uma vez. Minha visão começou a escurecer nas bordas. E foi exatamente nesse momento que o Faísca chegou. Ele veio latindo com tudo que tinha. Não foi um latido, foi uma explosão de som, uma declaração, algo que um animal pequeno e ordinário produz quando decide, por razões que vão além da lógica, que não vai aceitar o que está acontecendo. Ele mordeu a cobra. Mordeu, soltou, mordeu de novo, puxou, latiu, voltou. Era completamente inútil do ponto de vista prático. Um cachorro de 15 quilos contra uma sucuri que devia pesar 150 não é combate, é apenas ruído. Mas o Faísca não estava fazendo conta. O Faísca estava fazendo a única coisa que ele sabia fazer quando alguém que era seu estava em perigo. Ficando. E enquanto ele ficava, enquanto aquele latido desesperado enchia a estrada de terra naquele fim de tarde, eu ouvi outra coisa. Minha própria voz, dentro da minha cabeça, dizendo: se ele não desiste, eu não posso desistir. Comecei a tatear o chão com a mão direita, procurando a faca. Tem uma diferença entre querer viver e não aceitar morrer. Eu aprendi isso naquele chão. Querer viver é uma coisa ativa. É acordar de manhã com alguma coisa na frente, alguma razão que puxa você para fora da cama, algum fio conectando você ao dia seguinte. Eu havia perdido isso 3 anos atrás, numa terça-feira de junho, num corredor de hospital, com cadeira de plástico branco e cheiro de éter, e uma culpa que não cabia em nenhum recipiente que eu conhecia. Não aceitar morrer é diferente, é mais primitivo. É mais honesto. É o corpo dizendo não com tudo que tem, mesmo quando a cabeça já começou a fazer as pazes com o fim. É uma teimosia que não precisa de motivo, que não pede permissão, que surge do mesmo lugar fundo onde ficam as coisas que a gente é antes de aprender a ser o que aprendeu. E foi isso que me manteve tateando aquele chão. A mão direita varrendo a terra ao redor do meu corpo, centímetro por centímetro, enquanto a pressão no peito aumentava e a visão continuava escurecendo nas bordas e o Faísca continuava latindo em algum lugar que parecia cada vez mais distante. Galho, pedra, terra, pedra maior, capim seco, nada. A faca tinha voado quando eu caí. Podia estar a 30 centímetros ou a 3 metros, sem conseguir mover o tronco, sem conseguir levantar a cabeça. Não havia como saber. Só havia a mão varrendo e o chão que não entregava nada, e a pressão crescendo, crescendo. Algo estalou. Um estalo seco, interno, num lugar do lado direito do peito, onde não devia estalar nada, e a dor chegou. Não foi gradual. Foi imediata, total, o tipo de dor que ocupa todos os canais de uma vez e deixa espaço para pouca coisa além dela mesma. Uma costela, talvez 2, cedendo sob aquele peso impossível, dobrando além do limite que osso humano foi desenhado para suportar. Eu ouvi um som sair da minha própria boca, não era grito, era mais curto, mais involuntário. O tipo de som que o corpo produz quando a dor é grande demais para ser processada em silêncio, mas pequena demais, ainda, para ser transformada em linguagem. E foi nesse momento, nesse exato momento de dor máxima e visão mínima e mão varrendo terra sem encontrar nada, que eu senti uma mão fraca, tremendo, quente da febre ou do esforço ou de ambos. Dedos finos envolvendo os meus por um segundo, não para apertar, não para segurar, mas para guiar, para direcionar minha palma alguns centímetros para a esquerda, e lá estava a faca. Eu a fechei na mão com uma força que não sabia que ainda tinha. Levei um segundo para entender o que havia acontecido, um segundo para processar que ela, a mulher, grávida, espremida há minutos por um peso que eu mal suportei por segundos,
tinha se arrastado até mim. Tinha encontrado a faca antes de mim. E em vez de usá-la para si mesma, em vez de atacar a cobra que ainda estava enrolada em mim, ela tinha me entregado. Não sei se ela calculou isso. Não sei se havia pensamento ou se era só instinto. Mas ela me entregou a faca. E então eu ouvi ela atacar. O som era de alguém que não tem mais nada a perder. Golpe, golpe, golpe. Sem ritmo, sem técnica, sem nada que pudesse ser chamado de estratégia. Era só força. A força que sobra quando o medo já consumiu tudo mais. E o que fica é uma coisa mais simples, mais antiga, mais difícil de apagar. Era a força de uma mulher lutando pela vida dela e pela vida que ainda não tinha nome e ainda não tinha rosto, mas já era real o suficiente para morrer. Ela gritava enquanto golpeava, um grito que eu não consigo reproduzir aqui. O tipo de grito que não sai da garganta, sai de mais fundo, de um lugar onde ficam as coisas que um ser humano guarda para os momentos em que não há mais nada guardado. E funcionou. Não completamente. A cobra não soltou, não recuou, não fez nada dramático, mas a pressão diminuiu, 1 milímetro, talvez 2. O suficiente para que minha caixa torácica encontrasse 3 centímetros cúbicos a mais de espaço. E esses 3 centímetros cúbicos foram o mundo inteiro. Puxei ar. Foi a inspiração mais dolorosa da minha vida. Cada centímetro de ar entrando pelo nariz era uma faca menor enfiada entre as costelas quebradas. Era fogo descendo pelo pulmão direito. Era uma dor que, em condições normais, me teria feito desmaiar. Mas não eram condições normais. E eu tinha a faca na mão. Encontrei o ângulo no segundo golpe. O primeiro errou. A lâmina escorregou na escama e arranhou minha própria mão. Um corte raso que eu só percebi depois, muito depois. O segundo encontrou uma junção entre escamas. Um lugar onde a armadura tinha uma lacuna milimétrica e ali a lâmina entrou de verdade. Fundo. A cobra se contorceu. Não foi um movimento de dor elegante. Foi convulsivo, descoordenado, o tipo de espasmo que percorre um corpo longo quando o sistema central recebe uma informação que não sabe como processar. O corpo todo tremeu. As voltas em torno do meu tronco perderam coerência. Ainda estavam lá, ainda pesavam, mas a força direcional havia sumido. Eu girei a faca e torci. E então as voltas afrouxaram, não de uma vez, foi gradual, foi demorado, foram segundos que pareceram minutos enquanto aquele peso enorme ia perdendo a gramática, ia se tornando só massa, só volume sem intenção. A cobra se debateu para o lado, o corpo todo estremecendo num movimento que foi diminuindo, diminuindo, até ficar quieto, quieto de vez. Eu rolei para o lado oposto e puxei ar de novo. Fiquei um tempo no chão sem conseguir fazer outra coisa. Não sei quanto tempo. Podia ter sido 30 segundos. Podia ter sido 5 minutos. O tempo tinha perdido a régua naquele momento e eu não tinha recursos para medir nada além da entrada e saída do ar. Entrada doendo, saída doendo menos, entrada doendo, saída doendo menos. O céu acima de mim estava ficando roxo. Aquele roxo específico do cerrado quando o sol já foi, mas a noite ainda não chegou de todo. Um roxo que não é escuro nem claro, que é só uma passagem, um corredor entre um estado e outro, e eu fiquei olhando para ele e pensando que era uma cor muito bonita para uma hora tão feia. O faísca veio, chegou mancando, havia algo na pata traseira esquerda, um corte ou uma torção, não deu para ver direito, mas chegou. Lambeu meu rosto uma vez, 2, com aquela determinação irritante e comovente que só cachorro tem. E então se deitou do meu lado, o corpo quente encostado no meu braço, a respiração ofegante aos poucos normalizando. Bom menino, eu disse isso em voz alta. Foi a segunda coisa mais difícil que eu disse naquele dia. Me virei com cuidado. Cada movimento era uma negociação com a dor. Rolar sobre o lado direito era impossível. As costelas vetaram imediatamente. Rolar sobre o esquerdo era apenas muito doloroso.
Fui empurrando com os cotovelos, fui erguendo o tronco em etapas, parando para respirar em cada etapa, até conseguir sentar. A estrada estava à minha frente. A cobra estava à minha esquerda, imóvel, o corpo imenso numa curva torta que parecia desenho de criança. E à minha direita, uns 4 metros de mim, ela estava sentada no chão também. De joelhos, as mãos espalmadas na barriga, os olhos fechados, os lábios se movendo em silêncio, rezando. Eu não ouvia as palavras, mas eu reconhecia o movimento. Era o mesmo movimento que minha mãe fazia quando a situação saía do alcance dela e ela entregava o resto para alguma coisa maior. A faca ainda estava na minha mão. Eu a larguei no chão. Ficamos assim por um momento. Ela rezando, eu respirando, o faísca entre os dois, olhando ora para um, ora para outro, como se tentasse entender o que tinha acontecido e concluísse que era além da capacidade dele. Estava ficando escuro rápido. O roxo do céu estava virando azul escuro nas bordas, e as primeiras estrelas apareciam tímidas lá no alto, e o vento começou. Aquele vento de fim de tarde no cerrado que não é forte, mas é insistente, que carrega cheiro de chuva ainda distante e resina de árvore e terra que guarda o calor do dia. Eu tentei me levantar. Na primeira tentativa, o joelho direito recusou e eu fiquei a meio caminho, dobrado, prendendo a respiração contra a dor das costelas. Na segunda tentativa, consegui. Fiquei em pé. O mundo girou um pouco. Esperou. Parou de girar. Dei um passo na direção dela. Ela abriu os olhos quando eu cheguei perto. Me olhou de baixo. Eu era uma silhueta escura contra o céu roxo. Chapéu, poeira, sangue no braço direito do corte que eu tinha dado em mim mesmo. Não sei o que ela viu, mas o que eu vi nela era isso. Uma jovem exausta, machucada, com uma barriga enorme e os olhos cheios de um tipo de alívio que ainda não acredita em si mesmo. Você conseguiu se sentar? Perguntei. Sim. A voz saiu rouca. O bebê está mexendo. Ela disse isso e as lágrimas vieram. Não um choro dramático, só lágrimas descendo pelo rosto quieto, como água que encontrou a descida e foi. E eu virei o rosto para o outro lado, não por frieza, por necessidade, porque havia algo subindo no meu peito que eu não sabia nomear e que eu tinha certeza de que se eu deixasse, ia me partir de um jeito que não era físico. E eu já estava partido o suficiente naquele momento. Olhei para o trovão. Ele estava uns 10 metros atrás, as rédeas no chão, me olhando com aquela calma profunda de animal que não entende o que aconteceu, mas entende que acabou. Pensei, preciso colocá-la no cavalo. Preciso sair daqui antes do escuro fechar de vez. Preciso encontrar ajuda. Pensei em tudo isso com uma clareza que contrastava com o estado do meu corpo, que claramente não havia recebido o memorando sobre o que ainda precisava ser feito. Mas então, ela falou de novo. E o que ela disse me tirou o chão de debaixo dos pés, pela segunda vez naquele dia, de um jeito completamente diferente do primeiro. Por que você voltou? Simples assim, sem drama. Só a pergunta direta de alguém que havia visto eu quase ir embora. Que havia visto eu dar aqueles 2 passos na direção errada antes de parar. Que havia registrado, mesmo no meio da dor e do pavor, o momento exato em que eu quase passei reto. Eu olhei para ela e disse a única verdade que eu tinha. Porque uma vez ninguém parou por mim, e eu não quero viver com isso de novo. Ela ficou quieta, eu fiquei quieto. O vento passou entre nós. E lá no horizonte, onde o céu já era quase preto, um relâmpago acendeu por um segundo tudo que havia entre nós e o fim do mundo. A estrada, o cerrado, a cobra imóvel, o cavalo branco, o cachorro manco, 2 corpos quebrados sentados na poeira. E apagou de novo. E no escuro que ficou depois, eu percebi que a luta ainda não tinha acabado. Tem coisas que a escuridão revela que a luz esconde. Não estou falando de metáfora. Estou falando de coisa concreta. De como, quando o sol vai embora e os olhos perdem o privilégio da distância, o que sobra são os sons e os cheiros.
E os sons e os cheiros não mentem do jeito que a visão às vezes mente. A visão você pode convencer. Você pode olhar para uma coisa e decidir que não está vendo o que está vendo. Pode ajustar o ângulo. Pode encontrar uma interpretação mais confortável. O cheiro de sangue você não convence de nada. Eu senti antes de ver. Estava ajudando ela a levantar, com cuidado, com as costelas protestando a cada esforço, com o faísca farejando o chão ao redor como se tentasse entender a química daquele momento, quando minha mão encontrou o lado da calça dela, molhado demais para ser suor. Eu parei. No escuro crescente da estrada, abaixei o olhar e confirmei o que minha mão já tinha me dito. Não era muito, ainda, mas era constante. E constante era o problema. Constante significava que não havia parado por conta própria, que havia algo lá dentro que continuava cedendo. E num corpo grávido naquele estado, constante podia virar catastrófico num espaço de tempo que eu não sabia calcular. Você está sangrando. Disse isso em voz baixa, sem alarmismo, do jeito que aprendi que se fala quando a informação é séria e o pânico não ajuda. Ela olhou para baixo. Ficou quieta por um segundo que era mais longo do que um segundo. Eu sei. A voz não tremeu. Começou quando ela apertou. Ela, a cobra, nomeada com um pronome feminino, como se nomear com precisão fosse uma forma de recusar o pavor. Achei isso ao mesmo tempo estranho e corajoso. Faz quanto tempo? Não sei. Antes de você chegar. Fiz as contas que não queria fazer. Antes de eu chegar, eu estava a uns 40 metros. Tinha demorado. Quanto? 5 minutos? 10. O tempo naquele tipo de situação não tem a mesma duração que o tempo normal, e eu não tinha como saber com precisão. Mas se havia sangramento ativo antes da minha chegada e passara tempo suficiente para a cobra me enrolar, para o faísca intervir, para a luta com a faca, para eu ficar no chão puxando ar, era tempo demais. O bebê está mexendo ainda? Ela colocou a mão na barriga. Esperou. O rosto no escuro era difícil de ler, mas eu vi o momento em que ela achou o que procurava. Um relaxamento pequeno nos músculos ao redor dos olhos. Está. Então vamos. Agora. Colocar ela no cavalo foi a operação mais delicada que já fiz na vida. E olha que já passei por algumas operações delicadas no campo. Já segurei bezerra presa no parto, já retirei arame farpado de dentro de casco de animal teimoso, já costurei corte em peão que não queria ir para o médico com linha de costura comum e cachaça como anestésico. Mas nenhuma delas tinha essa combinação específica de variáveis. Uma mulher grávida, sangrando, fragilizada. Eu, com costelas quebradas que me impediam de fazer força do lado direito. Um cavalo que era bom, mas estava nervoso com o cheiro de sangue no ar e o escuro chegando com pressa, sem consultar nenhum de nós. Encontrei um barranco pequeno na borda da estrada. Um desnível de uns 50 centímetros onde a chuva havia erodido a terra ao longo de muitas estações. Trouxe o trovão até lá, posicionei ele paralelo ao barranco e usei a diferença de altura para reduzir pela metade o esforço de subida. Mesmo assim, demorou. Ela fez o que pôde, e o que pôde era pouco. O corpo dela havia passado por um trauma que eu mal conseguia imaginar. E cada movimento revelava um novo limite, uma nova região onde a dor havia se instalado. Mas ela não reclamou, não uma vez. Mordia o lábio, prendia a respiração, continuava. Quando finalmente ficou na sela, segurei as rédeas e olhei para cima. Consegue ficar assim? Consigo. Se começar a cair, fala, não deixa para a última hora. Tá. Comecei a caminhar. O caminho de volta para a fazenda era de uns 12 quilômetros. Em circunstâncias normais, no trovão, era pouco mais de 1 hora. Passo firme, estrada conhecida, sem pressa. Naquela noite, com eu a pé puxando as rédeas, as costelas ditando o ritmo de cada respiração e a necessidade de ir devagar o suficiente para não sacudir ela em cima do cavalo, era outra conta. Uma conta que eu não queria fazer.
Porque do outro lado da conta estava a resposta sobre se teríamos tempo, então não fiz, só andei. O Faísca vinha ao meu lado, mancando, mas vindo. Às vezes, ele avançava uns metros à frente, farejava o escuro da estrada com aquela seriedade de quem tem responsabilidades e voltava, como se estivesse abrindo caminho, como se achasse que isso ajudava. Talvez ajudasse. O cerrado à noite é um lugar diferente do cerrado de dia. De dia é vastidão, horizontes longos, céu enorme, a sensação de estar no meio de algo que não tem borda. À noite, encolhe. As árvores tortas ficam mais próximas, as sombras entre elas mais densas e os sons mudam de registro. As cigarras do dia dão lugar a grilos, a sapos nos brejos distantes, ao chamado esporádico de algum pássaro noturno que eu nunca aprendi o nome, mas reconheço de cor. É uma beleza que eu aprendi a notar depois de Dalva. Antes dela, eu passava por tudo isso sem ver. A rotina cria uma espécie de cegueira funcional. Você precisa não ver para conseguir repetir. Se você visse de verdade cada fim de tarde, cada nascer de lua, cada jatobá retorcido contra o céu laranja, você pararia o dia todo para olhar e não adiantaria nada. Depois dela, eu comecei a ver. Mas ver sem ninguém para dividir é um peso próprio. Como encontrar um tesouro num lugar onde você está sozinho e não tem como carregar e não tem como deixar. Essa noite, eu via tudo. A lua havia saído, ainda fina, ainda tímida, mas suficiente para pôr um brilho leve na poeira da estrada e nas folhas duras do cerrado. Suficiente para eu ver onde pisava. Suficiente para, de vez em quando, olhar para ela lá em cima no trovão e avaliar. Ela estava ficando mais curvada. Não muito, não o suficiente para ser alarme imediato. Mas eu notei o jeito como os ombros foram descendo ao longo dos primeiros quilômetros, a mão que havia estado segurada firme no arção da sela, que agora segurava com menos convicção. Como você está? Aqui. Não disse bem, não disse mal. Disse aqui. Estou presente, estou acordada, estou ainda neste plano. Era a resposta mais honesta possível e a menos tranquilizadora possível ao mesmo tempo. O bebê, uma pausa. Parou de mexer. Eu continuei caminhando. Por fora, eu continuei caminhando do mesmo jeito. Mesmo passo, mesma pressão nas rédeas, mesma atenção ao chão à minha frente. Por dentro, algo gelou. Bebê que para de mexer pode ser muita coisa. Pode ser sono. Bebês dormem. Bebês têm fases de quietude que assustam mãe de primeira viagem e são completamente normais. Pode ser posição. Às vezes, eles se movem para um lado e os chutes ficam amortecidos, imperceptíveis por fora. Mas pode ser outra coisa. E eu não sabia o suficiente sobre o assunto para saber qual das possibilidades estava na minha frente. Não tive filhos. Dalva e eu conversamos sobre isso algumas vezes nos primeiros anos. Conversamos com a superficialidade de quem toca num assunto e recua antes de aprofundar, porque aprofundar significa comprometer, e comprometer significa abrir. Nunca aprofundamos, e o tempo foi passando, e o assunto foi ficando mais difícil de tocar, e um dia parou de ser tocado. Mais uma coisa que eu não fiz, mais uma cerca que não consertei até cair. Mas o que eu sabia, o que qualquer homem que passou a vida no campo sabe, de partos de animais, de situações de emergência, de conversas ouvidas sem querer, é que bebê que para de mexer num contexto de trauma e sangramento é sinal que você não ignora. Acelerei o passo. As costelas avisaram que era erro. Ignorei as costelas. Foi mais ou menos na metade do caminho que ela começou a escorregar. Não de uma vez, foi gradual. Primeiro o tronco foi inclinando mais para a direita, e eu corrigi puxando as rédeas para compensar. Depois a mão soltou o arção e eu precisei parar, dar a volta, reposicionar. A terceira vez, ela quase caiu. Segurei com o braço direito. As costelas quebraram o mundo, mas segurei. Fiquei ali,
o braço em volta dela, o rosto perto do rosto dela, respirando devagar até a dor voltar a um nível que eu conseguia trabalhar. Não aguento mais ficar assim. A voz dela era diferente, mais grossa, mais lenta. Era a voz de quem está perdendo sangue. Quanto falta? Ela perguntou. Eu olhei para frente, a estrada no escuro, a lua fina, o cerrado dos dois lados, nenhuma luz em lugar nenhum. 5 quilômetros, talvez 6. Pouco. Menti. Ela assentiu. E eu percebi, naquele momento, que o plano havia mudado. Que 12 quilômetros a pé não era mais a questão. Que a questão agora era outra. E que eu precisava de uma solução que não dependesse de quanto meu corpo ou o dela aguentava mais. Precisava de um carro. Precisava de alguém passando nessa estrada. Nessa estrada que, em 3 anos, eu havia percorrido sozinho centenas de vezes sem encontrar ninguém. Nessa estrada onde eu mesmo havia quase passado reto 1 hora atrás. Continuei andando. Cada passo era uma oração sem palavras, não o tipo que eu aprendia na infância com forma e com fórmula, mas o tipo que sobra quando você esgotou os recursos próprios e não tem mais nada além da direção e do movimento e da esperança de que o universo às vezes presta atenção. O Faísca parou de novo. Desta vez, as orelhas apontadas para frente, o corpo tenso de um jeito diferente de antes. Não era o alerta de predador. Era outra coisa. Ele estava ouvindo algo. Eu parei também. Fechei os olhos. Tentei ouvir além da minha própria respiração, além do vento nas folhas, além do coração que batia nas costelas quebradas com uma insistência dolorosa. E então, ouvi. Distante. Muito distante ainda. Um motor. Tem um tipo de esperança que machuca. Não a esperança grande, a esperança de futuro, aquela que você cultiva devagar e que tem tempo de se preparar para a decepção se vier. Estou falando da esperança pequena e súbita, a que aparece num segundo, sem avisar, quando você já havia organizado tudo dentro de você para o pior. Essa esperança entra como agulha, fina, certeira, num lugar que você havia anestesiado com cuidado, e a dor não é da agulha em si, é do lugar anestesiado voltando a sentir. Eu ouvi o motor e senti essa agulha. Fundo. Fiquei parado no meio da estrada ouvindo o som crescer. Era difícil calcular distância pelo som numa noite de cerrado. O vento carrega e distorce, as árvores absorvem e, às vezes, o que parece perto ainda está longe demais para ser útil. Mas havia uma constância no ruído que me dizia que não era ilusão, não era eco, não era meu cérebro com falta de ar inventando saídas. Era um motor de verdade, vindo na direção certa. O Faísca confirmou. Ficou parado olhando para o escuro à minha frente, a cauda fazendo aquele movimento contido de quem está animado, mas não quer fazer feio. Ele conhecia a diferença entre ameaça e possibilidade. Sempre conheceu. Olhei para ela no cavalo. A cabeça havia inclinado para frente. Não estava desmaiada, mas estava naquele lugar intermediário, onde o corpo começa a economizar o que não é essencial. A mão ainda segurava o arção, mas com a força de quem está segurando por memória, não por intenção. Não tínhamos muito tempo. Tem um carro vindo. Disse isso com calma, do jeito que se fala quando a notícia é boa, mas o momento ainda é frágil. Vou parar ele. Ela levantou a cabeça devagar. Me olhou. Não disse nada, mas os olhos disseram que ela havia ouvido. Deixei as rédeas do trovão soltas. Ele não ia a lugar nenhum, não naquele estado, não com ela em cima. E fui até o meio da estrada. Parei, fiquei olhando para o escuro de onde o som vinha, e esperei. Parece simples quando eu digo assim, mas não era simples, porque aquela estrada de terra era estreita. 2 veículos passavam com cuidado e um único passava folgado, mas folgado não era muito, porque a noite estava fechada e a lua fina não dava luz suficiente para um motorista me ver de longe.
Porque um farol de carro vindo em velocidade numa estrada rural não é uma coisa que você fica na frente sem sentir o peso da aposta que está fazendo. Mas eu fiquei. Fiquei porque não havia outra opção. Não havia acostamento iluminado onde eu pudesse acenar com segurança. Não havia nada além do meio da estrada e a certeza de que, se o carro passasse sem me ver, passaria reto, e se passasse reto, eu perderia a única chance que havia aparecido em 5 quilômetros de cerrado escuro. Eu entendia de passar reto, sabia exatamente como era fácil. Então fiquei no meio da estrada. O farol apareceu na curva. Primeiro foi só um brilho difuso acima das árvores, a luz espalhando no galho das árvores antes de o carro dobrar. Depois veio o cone inteiro forte, direto, aquele amarelo branco de farol moderno que cega de longe e não pede desculpa. O carro vinha rápido, mais rápido do que eu esperava para uma estrada de terra naquelas condições. Era alguém que conhecia o caminho, que havia percorrido aquele trecho muitas vezes e havia aprendido onde podia soltar e onde precisava segurar. Levantei os 2 braços. Não pulei, não agitei de forma exagerada. Meu corpo não tinha reserva para exagero nenhum, e as costelas me lembravam disso a cada respiração. Mas fiquei de pé, braços levantados, no meio do feixe de luz, uma silhueta humana inconfundível no meio da estrada de terra no escuro do cerrado. O carro não freou de imediato. Aqueles 3 segundos em que o farol cresceu na minha direção e eu não ouvi ainda o chiado dos freios foram os 3 segundos mais compridos que eu já vivi. O farol vinha direto em mim, cada vez mais forte, mais próximo, mais rápido, e eu fiquei. Não por heroísmo, não por cálculo, por uma razão mais simples e mais funda, porque se eu saísse do meio da estrada, o carro passava. E se o carro passava, eu havia feito tudo aquilo para chegar ao mesmo lugar onde havia começado. Havia possibilidade real de que o motorista não me visse a tempo. Havia possibilidade real de que aquela fosse a última aposta que eu fizesse. E eu fiquei assim mesmo, porque atrás de mim havia 2 vidas. E eu havia feito uma escolha lá atrás na estrada, quando desci do trovão. E essa escolha tinha consequências, e as consequências eram minhas, e eu não estava mais no negócio de passar reto. Os freios chiaram. O som foi longo, arrastado, misturado com o barulho das pedras pequenas sendo empurradas pelos pneus na terra batida. O carro derrapou levemente. Eu vi as luzes balançarem e parou a talvez 4 metros de mim. O motor continuou ligado. Por 1 segundo, ninguém se mexeu. Eu baixei os braços. A porta do motorista abriu com força e o homem que desceu já vinha falando antes de ter os 2 pés no chão. "Você é louco?" Eu quase... Parou quando o farol iluminou meu rosto. Ele devia ter uns 40 anos, chapéu de couro, camisa xadrez, o tipo de rosto que o sol de anos no campo esculpe com paciência. Me olhou de cima a baixo. Os braços machucados, a camisa rasgada, o sangue seco no antebraço direito, e a raiva foi saindo do rosto dele como água que escoa, deixando no lugar outra coisa. Que foi que aconteceu? Tem uma mulher grávida em cima do meu cavalo, ali atrás. Está sangrando. Precisa de hospital agora. Ele não perguntou mais nada. Há uma solidariedade que existe no interior do Brasil que as cidades esqueceram de cultivar. Não é a solidariedade de campanha, de cartaz, de discurso. É a outra, a mais antiga, aquela que nasce de saber que estamos todos a 12 quilômetros do asfalto e que, se não nos ajudarmos, não nos ajuda ninguém. É uma solidariedade prática, direta, sem cerimônia, que não pede explicação antes de agir, porque a explicação vem depois, quando o urgente já foi resolvido. O homem se chamava Erivaldo. Soube disso depois. Naquele momento, ele era só um par de mãos a mais e um motor de 4 cilindros, e as 2 coisas valiam mais do que ouro. Fomos até o trovão juntos. Erivaldo olhou para ela com a mesma expressão que eu havia tido, aquela fração de segundo de assimilação. E depois, simplesmente colocou as mãos onde precisavam ir
e ajudou-o a descer do cavalo com uma eficiência que dizia que ele não era homem de hesitar quando havia coisa a fazer. Ela deixou-se ajudar. Quando os pés dela tocaram o chão, dobrou levemente o joelho. Erivaldo segurou de um lado, eu do outro, as costelas protestando, mas ficando quietas porque não era hora. "Consegue andar até o carro?" Erivaldo perguntou. "Consigo." A mesma resposta de antes. "Aqui, presente. Ainda." O banco de trás do carro era um Fiat velho, com o estofado desgastado e um cheiro de couro quente e diesel que eu associei imediatamente com dezenas de outros carros de fazenda que havia conhecido ao longo da vida. Um cheiro que era interior, que era familiaridade, que era, naquele momento, o cheiro do possível. Ajudei ela a entrar, me endireitei. Erivaldo me olhou. "E você?" Olhei para o trovão. O cavalo estava parado na beira da estrada, as rédeas caídas, me olhando com aqueles olhos grandes e calmos que sempre me pareceram conter mais paciência do que eu merecia. O cavalo conhece o caminho. Ele vai. Fiz um gesto com a cabeça. "Me dá um segundo." Fui até o trovão. Passei a mão no pescoço dele, aquele pescoço quente, sólido, familiar como a estrutura da minha própria casa. Ele bufou baixinho. Encostou o focinho no meu ombro por um segundo, de leve, como fazia às vezes, aquele gesto que nunca soube se era carinho ou só jeito de cavalo. "Vai para casa", disse em voz baixa perto da orelha dele. "Vai devagar." Ele ficou parado me olhando. "Vai." Ele virou e começou a andar. E o Faísca mancando com a pata machucada, com o pelo cheio de terra e o pelo do pescoço ainda ereto de tanto esforço, ficou parado me olhando também. "Vai junto", disse para ele. Ele olhou para o trovão, olhou para mim e foi. Entrei no banco da frente. Erivaldo já estava ligando a ré, manobrado com a agilidade de quem conhece o terreno, encontrando espaço onde eu teria jurado que não havia. Em menos de 2 minutos, o carro estava virado e acelerando na direção do asfalto. No banco de trás, ela ficou quieta. Eu virei levemente, as costelas autorizaram apenas levemente, e olhei. Ela tinha a mão na barriga, os olhos abertos, olhando o teto do carro. Não estava dormindo, estava dentro de algum lugar particular. Algum lugar onde as pessoas vão quando o corpo está no limite e a mente precisa ir a algum lugar que seja menos do que tudo aquilo. "O bebê mexeu?" perguntei. Uma pausa longa, longa demais. E então, acho que sim. A voz era um fio. Não tenho certeza. Erivaldo acelerou mais. Eu virei de volta para frente. Olhei para a estrada, a terra vermelha no farol, as árvores passando dos 2 lados, a poeira levantando atrás do carro e ficando suspensa como testemunha. Olhei para o céu acima do para-brisa. Aquele roxo escuro agora quase preto, com estrelas espalhadas sem cerimônia, aquele céu imenso do interior que faz qualquer coisa humana parecer pequena e ao mesmo tempo estranhamente importante. Pensei em Dalva, não a pensei com culpa dessa vez. A pensei com uma coisa diferente, mais quieta, mais fundada. Pensei nela do jeito que talvez eu devesse ter pensado quando ela estava viva, com atenção real, com presença real, com o reconhecimento de que havia uma pessoa ali que precisava ser vista. Tarde demais para ela, mas havia uma pessoa no banco de trás que ainda estava aqui. E havia ainda, dentro de um corpo cansado e grávido e machucado, uma vida que ainda não havia decidido se ficava ou se ia. Fechei os olhos por um momento e fiz a coisa que não fazia faz tempo. Pedi. Não com palavras organizadas. Não tinha palavras organizadas disponíveis. Mas pedi da forma que a gente pede quando está além do que sabe fazer sozinho. Quando reconhece que há forças no mundo que são maiores do que qualquer faca ou qualquer decisão ou qualquer homem de 57 anos com costelas quebradas e uma vida de passagens retas para espiar. Pedi que ela ficasse. Pedi que o bebê ficasse. Pedi. E essa foi a parte mais difícil, a parte que custou mais,
que eu tivesse chegado a tempo. O asfalto apareceu. Erivaldo jogou o carro na pista com uma segurança que me disse que sabia exatamente onde estava indo. Havia uma UPA em Colinas, a uns 30 quilômetros, e ele conhecia o caminho de cor. O pneu no asfalto, depois de tanto tempo na terra batida, fez um som que era quase música. Aquele zumbido constante, limpo, sem solavancos, que diz que o chão embaixo de você agora é previsível, é construído, é humano. Eu respirei. E a costela quebrada me lembrou que respirar ainda tinha custo, mas eu respirei assim mesmo. No banco de trás ela disse uma coisa, baixinha, como se fosse para ela mesma, como se eu não fosse ouvir. Mas eu ouvi. Obrigada por não passar reto. Fiquei quieto. E então percebi que havia água nos meus olhos. Não chorei, não com som, não com movimento, mas havia água e eu não a afastei. Fiquei deixando ela estar, olhando o asfalto passar embaixo do farol e deixando ela estar. Porque às vezes é isso, às vezes não tem resposta, não tem discurso, não tem a palavra certa. Às vezes, tem só um homem velho numa estrada escura, com costelas quebradas e uma vida inteira de coisas que deveria ter feito diferente, deixando o que havia represado por 3 anos encontrar finalmente alguma saída. Sem vergonha, sem pressa, sem passar reto. Eu nunca gostei de hospital. Não é o medo que muita gente tem. O medo de doença, de agulha, de resultado de exame. É outra coisa. É o cheiro. Aquele cheiro específico que nenhum outro lugar no mundo tem. Álcool, desinfetante, algum adoçante artificial no ar que tenta cobrir o que está por baixo e não consegue cobrir nada, só acrescenta uma camada. É um cheiro que entra pelas narinas e vai direto para algum lugar da memória onde as coisas ruins ficam guardadas. E de lá, elas saem sem pedir licença. Eu havia passado 3 dias num hospital 3 anos atrás. 3 dias naquele corredor de cadeira de plástico branco, esperando por uma notícia que eu já sabia qual era, mas que ainda não havia chegado oficialmente. E quando chegou, não doeu menos por ser esperada. Doeu mais, porque a espera tinha dado tempo para que eu inventasse a culpa em detalhes, para que eu construísse o argumento completo contra mim mesmo, parágrafo por parágrafo, sem defesa. Então, quando o carro de Erivaldo entrou no estacionamento da UPA de Colinas, e eu vi as luzes brancas e a fachada azul, e as portas automáticas que abriam e fechavam com aquele farfalhar de ar-condicionado, eu senti. Mas entrei assim mesmo, porque havia coisa a fazer. O que acontece quando você chega numa UPA do interior do Brasil com uma mulher grávida e sangrando é uma coisa que me surpreendeu. Não pela rapidez que eu esperava, mas pelo jeito. Não foi correria de filme, não foi drama de TV. Foi eficiência quieta. Uma enfermeira viu, avaliou com os olhos antes de perguntar qualquer coisa, chamou outra pessoa com um gesto e em menos de 2 minutos havia uma cadeira de rodas e havia mãos profissionais fazendo o que mãos profissionais sabem fazer. Eu segui até onde me deixaram seguir, que foi até uma porta. Do outro lado da porta, ela foi levada por pessoas que sabiam mais do que eu, com equipamentos que eu não entendia, para fazer coisas que eu não poderia fazer. E eu fiquei do lado de cá, na sala de espera, com as mãos pendendo ao lado do corpo e as costelas doendo, e o cheiro de hospital me lembrando de tudo que eu não queria ser lembrado. Erivaldo ficou um pouco. Ficou até ter certeza de que eu estava de pé. De pé, literalmente, porque quando a adrenalina começa a ceder, o corpo apresenta a fatura, e a fatura do meu corpo naquela noite era considerável. Ele me olhou com aquele olhar direto de homem do interior, que não usa muitas palavras, mas usa as certas. Você tá bem? Tô de pé. Ele aceitou isso como resposta suficiente, porque era a resposta mais honesta que eu tinha. Precisa de alguma coisa? Não. Vai lá falar com eles. Fez um gesto para a recepção. Essa costela não tá certa. Eu sei. Então vai. Ele me deu um aperto no ombro.
O esquerdo com cuidado, como se soubesse que o direito estava comprometido, ou talvez por acaso, e foi embora. Ouvi o carro dele sair do estacionamento. E então, foi só eu e o hospital e o cheiro e as cadeiras de plástico. Não eram brancas, eram azuis. Percebi isso como se fosse informação importante, como se a cor das cadeiras mudasse alguma coisa. Não mudava nada. Mas eu fiquei olhando para elas por um momento, registrando a diferença, e depois fui sentar numa delas. Uma enfermeira, jovem, cabelo preso, aquele cansaço específico de quem trabalha turno noturno há tempo suficiente para ter feito as pazes com ele, veio na minha direção uns 15 minutos depois. Olhou para o meu braço. Esse corte precisa de ponto. A mulher que trouxe está sendo atendida. Cortou, gentil, mas firme, do jeito que quem cuida de gente aprende a cortar. Agora vem comigo. Fui! Ela limpou o corte do antebraço em silêncio. Era mais fundo do que eu havia percebido. Ia precisar de 4 pontos. 5. Enquanto trabalhava, perguntou como havia acontecido. E eu dei uma versão resumida que ela ouviu com a expressão de quem já ouviu versões assim e sabe que tem mais do que parecem, mas que também sabe que não é o momento. A costela? Ela perguntou, sem olhar do braço. O quê? Você está respirando do lado, só do esquerdo. A costela do lado direito dói quando você inspira fundo. Tentei inspirar fundo como teste. Não terminei o teste. Dói, admiti. Precisa de raio-x. Depois, ela me olhou. Agora. Eu olhei para a porta que levava para onde ela havia sido levada. Quando tiver notícia dela, você me avisa? A enfermeira ficou quieta por um segundo. Depois, como ela é para você? Boa pergunta. Eu não sabia o nome dela. Não sabia de onde era, para onde ia, se tinha família, se havia alguém que precisava ser avisado. Não sabia nada além do rosto dela no escuro da estrada e do peso do olhar dela quando ela havia desistido e depois não desistido. Não sei, disse a verdade, mas eu preciso saber se ela vai ficar bem. A enfermeira me olhou de um jeito que não era pena, era reconhecimento. O tipo de olhar que alguém que lida com gente o tempo todo desenvolve, que consegue ler o que está por trás do que está sendo dito. Tá, vou te avisar. O raio-x confirmou o que eu já sabia. 2 costelas fraturadas no lado direito. A 5ª e a 6ª, disse o médico. Um homem de uns 30 anos com óculos e aquela paciência levemente desgastada de quem passou a noite acordado e ainda tem horas pela frente. Nenhuma havia perfurado o pulmão, o que era, segundo ele, uma sorte considerável dada a força envolvida. Sorte. Eu pensei nessa palavra enquanto ele continuava explicando. Enfaixamento, analgésico, repouso, acompanhamento. Pensei que sorte era uma palavra estranha para descrever o que havia acontecido naquela noite. Que havia coisas naquela noite que tinham o formato de sorte, mas um peso diferente. O peso de coisa que não é acidente, de coisa que não é aleatória, de coisa que às vezes a gente chama de sorte, porque não tem outra palavra disponível, mas que, se você ficar quieto e deixar ela ser o que é, tem outro nome. Não disse isso para o médico. Disse obrigado e fui de volta para a cadeira azul. O hospital à noite tem um ritmo próprio. Não é o ritmo do dia, urgência, movimento, entrada e saída, o barulho funcional de um lugar em operação. É mais lento, mais quieto. As luzes ficam as mesmas, mas parecem diferentes. Como se o mesmo watt produzisse luz de qualidade distinta depois da meia-noite. As pessoas que transitam pelos corredores têm outra postura, mais cansada, mais interna, mais dentro de si mesmas. Eu fiquei na cadeira azul, com o braço enfaixado, com a costela enfaixada, com o analgésico começando a trabalhar e a dor recuando para um lugar menos imediato, ainda presente, mas administrável, como o barulho de chuva em telhado quando você está dentro de casa. Fiquei olhando para o teto e pensei. Pensei em muita coisa, mas principalmente pensei numa coisa que havia dito para ela na estrada
aquela resposta que havia saído antes que eu pudesse filtrar, aquela verdade crua que às vezes só aparece quando você está quebrado o suficiente para não ter mais energia para mentir. Porque uma vez ninguém parou por mim. Eu havia dito isso como explicação para ela, mas enquanto ficava naquela cadeira azul, com o teto branco do hospital acima de mim, percebi que estava dizendo também para mim mesmo, que era a primeira vez, em 3 anos, que eu havia articulado em voz alta aquilo que havia ficado acumulando no silêncio da fazenda. Não a culpa pela morte de Dalva, que eu conhecia bem e havia inventariado muitas vezes, mas a outra coisa, a coisa de antes, a solidão anterior. A forma como eu havia passado a vida inteira esperando que alguém parasse e ninguém parava, e eu havia concluído que era porque ninguém devia parar, que era porque cada um cuida do seu, que era porque meu pai tinha razão. Mas meu pai não tinha razão. Meu pai era um homem bom que havia aprendido uma coisa errada e me ensinou com toda a convicção de quem acredita no que ensina. E eu tinha passado 57 anos construindo uma vida em cima de uma fundação que não sustentava o peso que eu havia colocado sobre ela. E a fundação havia cedido numa terça de junho, no chão de uma cozinha, quando uma mulher caiu sozinha, e eu não estava lá porque eu estava sendo exatamente o que havia me ensinado a ser. Fechei os olhos. Não para dormir, o analgésico não era tão forte assim, e o hospital não era lugar de dormir, e as costelas lembravam a cada respiração que o corpo ainda estava processando à noite. Fechei os olhos para ficar quieto com aquilo, para deixar a coisa ser o que era, sem tentar empurrar ela para algum canto onde não atrapalhasse. Não sei quanto tempo ficou assim. Sei que quando a enfermeira, a mesma, a do turno noturno, a do cabelo preso, apareceu na porta da sala de espera e fez um gesto com a cabeça na minha direção, eu abri os olhos imediatamente. Levantei. As costelas disseram algo. Ignorei. Ela caminhou até mim em vez de me chamar lá. E isso, eu percebi, era um gesto. Gente que trabalha com notícia aprende que o jeito de entregar importa, que a distância que você percorre antes de falar diz alguma coisa sobre o que vai ser dito. Fiquei esperando. Ela parou na minha frente e disse, a mãe está estável. Perdeu sangue, mas está estável. Esperou. Eu esperava a segunda parte. E o bebê? A minha voz saiu de um lugar mais fundo do que eu esperava. A enfermeira respirou. E então fez uma coisa que eu não esperava. Sorriu. Pequeno, cansado, mas real. O bebê nasceu, disse. Menina, está na UTI neonatal porque veio antes do tempo, mas está respirando. Está brigando. Eu fiquei parado, processando. Está brigando. Pensei nessa expressão. Pensei em como era estranha e precisa ao mesmo tempo. Um ser humano com poucas horas de existência já brigando, já recusando, já dizendo não com tudo que tem. Pensei que havia alguma continuidade naquilo. Da mãe que havia lutado na estrada, que havia me entregado a faca em vez de usar para si mesma, que havia atacado a cobra com as mãos tremendo e chorado e não parado. A filha havia chegado no mundo com o mesmo argumento. Posso ver ela? Perguntei. A mãe. Agora não. Está descansando. A enfermeira me olhou. Mas ela pediu uma coisa. O quê? Perguntou seu nome. Fiquei quieto. Eu disse que não sabia. Ela continuou. Ela disse que precisava saber. Que queria que a filha soubesse o nome do homem que parou. O corredor do hospital ficou quieto ao redor de mim. Ou talvez fosse eu que ficasse quieto e o corredor continuasse igual. E a diferença fosse só minha. Argemiro, disse. Meu nome é Argemiro. A enfermeira assentiu. Virou. Foi pelo corredor de volta para onde as coisas importantes aconteciam. E eu fui para a cadeira azul. E fiquei lá, com o nome na boca ainda, Argemiro. Era a primeira vez em muito tempo que eu havia dito meu nome como se ele significasse alguma coisa além de assinatura em documento, além de grito de chamado em dia de trabalho.
Era a primeira vez em muito tempo que meu nome havia sido pedido. Não para preencher formulário, não por burocracia, mas porque alguém queria que uma criança soubesse de onde veio a parte do mundo que havia escolhido ficar. Olhei para o teto branco do hospital, com uma mancha pequena no canto que devia ser infiltração, com uma lâmpada que piscava uma vez a cada minuto e meio, com uma rachadura fina que saía do canto da moldura e se perdia em direção ao centro. E pela primeira vez naquela noite, não pela primeira vez em 3 anos, eu deixei o que estava represado encontrar saída. Sem barulho, sem movimento, só um homem velho numa cadeira azul de hospital no interior de Tocantins, com o braço enfaixado e a costela enfaixada, e a vida inteira reorganizando a si mesma em silêncio, deixando a água encontrar o caminho que a água sempre encontra quando você para de segurar. Saí do hospital quando o céu ainda estava decidindo se virava dia. Aquela hora cinza antes do azul, quando as estrelas vão sumindo uma por uma, sem cerimônia, e o horizonte começa a clarear por baixo como brasa que alguém está soprando devagar. O ar estava fresco, frio até, daquele frio seco do cerrado de madrugada que some assim que o sol toca o chão e que por isso mesmo você aprecia mais. Sabe que é passageiro, sabe que tem que sentir agora. Fiquei parado na porta do hospital por um momento. Respirei. A costela cobrou, mas respirei fundo assim mesmo. Um funcionário da UPA me deu carona até a entrada da estrada de terra. Um rapaz novo que não perguntou nada, só acenou quando eu agradeci e foi embora levantando poeira. Fiz o caminho de volta a pé. 12 quilômetros de terra batida, sozinho, com o braço enfaixado e a costela protestando a cada passo irregular. Devia ter sido sofrimento. Em parte foi. Mas havia outra coisa junto. Uma leveza estranha que eu não sabia nomear direito e que só fui entender mais tarde, com o tempo e com a distância. Era o peso que havia saído. Não todo. Peso de 3 anos não sai numa noite. Mas havia algo diferente na forma como eu colocava os pés no chão, como se a terra fosse mais firme, ou eu fosse mais leve, ou as duas coisas ao mesmo tempo. O sol nasceu enquanto eu andava. Nasceu do jeito que nasce no cerrado, sem pedir licença, de repente laranja no horizonte, tingindo o capim seco de dourado e fazendo as árvores tortas virarem silhuetas de desenho. Os pássaros começaram. As cigarras ainda não. As cigarras esperavam o calor. Tinham critério, mas os pássaros começaram, cada um com seu argumento, e o cerrado foi acordando ao redor de mim como coisa viva que é. Pensei em Dalva. Pensei nela do jeito que eu deveria ter pensado quando ela estava aqui, com atenção, com cuidado, com o reconhecimento de que havia uma pessoa inteira ao meu lado, que eu havia tratado como paisagem. Pedi desculpa em silêncio, sem palavras organizadas, só a intenção dirigida para algum lugar que eu não sei nomear, mas que acredito que existe. Não foi o tipo de pedido que resolve tudo. Nada resolve tudo. Mas foi honesto. E honesto era o que eu tinha. A fazenda apareceu na curva. O trovão estava no pasto, perto da cerca, como se estivesse esperando. Levantou a cabeça quando me viu. Não veio correndo. Ele não era tipo de fazer isso, mas ficou me olhando com aqueles olhos fundos e calmos enquanto eu abria o portão. O faísca veio. Veio mancando, veio rápido, veio com toda a energia que o corpo dele tinha disponível depois de uma noite daquelas, o que era menos do que o normal, mas ainda era mais do que qualquer coisa minha. Latiu 2 vezes, não de aviso, de reconhecimento, e ficou rodando ao meu redor até eu abaixar a mão e deixar ele farejar os curativos. Bom menino, repeti o que havia dito na estrada. Ele lambeu minha mão. Entrei na casa. A cozinha estava igual. O fogão, a mesa, a cadeira onde Dalva sentava de manhã com o café, a janela com a cortina de chita que ela havia escolhido e que eu nunca troquei. Tudo igual, o silêncio igual.
Mas eu era diferente. Não dramaticamente. Não de um jeito que qualquer pessoa de fora conseguiria ver. Mas havia algo reorganizado por dentro, como quando você move um móvel de lugar e o cômodo continua o mesmo, mas a luz cai diferente e você fica um tempo até se acostumar com o novo caminho que precisa fazer para não esbarrar. Coloquei água para ferver, fiz café. Sentei na cadeira que era minha, não a de Dalva, a minha, e olhei pela janela para o pasto, onde o trovão havia voltado a pastar e o faísca havia deitado na sombra da goiabeira com a dignidade de animal que cumpriu obrigação. Bebi o café devagar. Voltei ao hospital 2 dias depois. Fui de caminhonete, com as costelas ainda reclamando de cada buraco da estrada, com uma muda de roupa limpa que eu havia dobrado, com um cuidado que não era habitual em mim. Ela estava sentada na cama, mais cor no rosto, os olhos mais presentes. Havia um curativo no lado esquerdo da testa que eu não havia percebido na noite da estrada, e os braços tinham hematomas em vários estágios de amarelo e roxo que contavam a história de um jeito que palavras não precisavam. Me viu entrar e ficou quieta por um segundo. Argemiro, disse o nome como quem experimenta o som. Isso. Eu sou Marlene. Eu sei. A enfermeira havia me dito. Como você está? Viva. Uma pausa. As duas. Eu havia sabido da menina pelo hospital, mas ouvir ela dizer assim, as duas, com aquela simplicidade que continha tudo, foi diferente. Foi o tipo de coisa que você ouve e guarda num lugar específico, num lugar que não é memória comum, é outra categoria. Posso ver ela? Marlene me olhou. Havia uma pergunta por trás da pergunta dela, eu sabia. Havia o peso de uma mulher avaliando um estranho, medindo intenção, decidindo quanto da vulnerabilidade dela estava disposta a mostrar para alguém que ela havia encontrado numa estrada de terra no pior momento da vida. Mas ela disse, pode. A UTI neonatal era um lugar pequeno e luminoso. Havia 4 berços. Numa deles, embrulhada em flanela amarela com um gorro branco na cabeça minúscula, estava a filha de Marlene. Era pequena demais. Parecia que cabia na palma de uma mão. E eu tinha mãos grandes, mãos de fazendeiro, mãos que haviam segurado arame e cabo de faca e rédea de cavalo por décadas. Mas havia algo naquele tamanho que não era fragilidade apenas. Havia determinação também. No jeito como o peito subia e descia, com uma regularidade que os médicos haviam dito que era boa notícia. No jeito como os punhos pequeníssimos ficavam fechados, como se ela estivesse segurando alguma coisa. Fiquei na beira do berço. Não disse nada. Não havia nada a dizer que fosse mais do que aquilo. Um homem que havia passado a vida passando reto, parado diante de uma vida que existia porque ele havia parado. Era simples assim. Era complexo assim. A menina abriu um olho. Só um. O outro ficou fechado. Ela devia estar avaliando se o esforço de abrir os dois valia a pena. O olho aberto era escuro, ainda sem foco definido, o tipo de olho que está estreando o mundo e ainda não sabe bem o que fazer com tudo que está chegando. Mas ele me olhou. Ou eu quis que me olhasse, e talvez seja a mesma coisa. Marlene tinha família no Maranhão, uma mãe, uma irmã. Havia saído de uma situação que ela contou em partes ao longo de 2 visitas, nunca tudo de uma vez. Do jeito que pessoas contam as coisas que custam caro. Ia para Palmas, onde havia uma tia que prometera ajuda. Não chegou. Não perguntei mais do que ela ofereceu. Não era meu estilo perguntar. Mas aprendi naquelas visitas a ouvir diferente. Não ouvir esperando o fim para poder responder, mas ouvir deixando o que estava sendo dito chegar de verdade, ocupar espaço, ser real. Era novo isso. Era difícil, mas era menos difícil do que eu esperava. A menina recebeu alta 3 semanas depois. Marlene ficou mais uma semana em observação. Depois, recebeu alta também. Na manhã em que foram embora, eu estava no estacionamento do hospital com a caminhonete.
Não havia combinado. Havia dito que estaria lá, que era diferente de combinar, mas que na prática dava no mesmo. Marlene saiu com a menina no colo embrulhada em flanela nova, azul clara, com pintinhas brancas, que a enfermeira do turno havia dado de presente. Me viu. Ficou parada por um segundo. Depois veio. Ficamos os dois na frente da caminhonete, o sol do cerrado já pesado mesmo cedo, o calor começando a subir do asfalto do estacionamento, o hospital atrás dela e a estrada na minha frente. Para onde você vai?" perguntei. "Ainda não sei direito", acenei com a cabeça. "Minha fazenda tem um quarto vazio." Disse isso olhando para frente, não para ela. "Não é oferta de nada além disso, é um quarto. Enquanto você resolve o que precisa resolver." Silêncio. Eu continuei olhando para frente. "Tenho um cachorro que late muito nas primeiras semanas." Continuei. "E um cavalo que não late, mas que é bom de companhia assim mesmo. E tem silêncio. Muito silêncio. Sei que pode não ser o que você quer. Silêncio eu conheço." A voz dela era quieta. "Não me assusta." Olhei para ela. Ela olhou para mim. A menina dormia no colo dela com aquela confiança absoluta de recém-nascido, aquela entrega total ao sono que os adultos perdem e nunca recuperam de todo. "Como você vai chamar ela?" perguntei. Marlene olhou para a filha e disse um nome que eu não vou colocar aqui, porque é dela, porque pertence a ela, porque há coisas que não são minhas para guardar em palavras. Mas eu ouvi e achei certo. Voltamos pela estrada de terra. Passamos pelo lugar onde havia acontecido tudo. Eu sei o ponto exato, conheço cada metro daquela estrada como conheço as linhas da minha própria mão. Quando chegamos ali, não disse nada. Não reduzi a velocidade. Não fiz gesto nenhum. Mas olhei e vi que a terra estava igual, vermelha, seca, com a poeira fina que o vento levanta e redistribui sem critério. Não havia marca nenhuma do que havia acontecido. A natureza tinha seguido em frente, como segue sempre, sem guardar rancor e sem guardar memória. Só eu guardava. E estava bem assim. Chegando na fazenda, o Faísca veio correndo. A pata havia melhorado, a veterinária de Colinas havia cuidado. Agora ele corria como antes, mas com uma pequena torção no final do passo que devia ser permanente e que de alguma forma combinava com ele. Latiu para Marlene, farejou a menina com extremo cuidado e extrema curiosidade. Ficou satisfeito com o que encontrou e foi embora farejar outra coisa. O trovão observou tudo do pasto com sua calma característica. Marlene ficou parada na varanda olhando o cerrado à frente. Aquela vastidão de árvores tortas e horizonte longo e céu que não tem borda. "É grande?" disse. "É", concordei. "Você fica aqui sozinho?" Ficava. Ela me olhou de lado. Não sorriu. Não era momento de sorriso fácil. Não havia nada fácil naquele momento. Mas havia algo no rosto dela que era reconhecimento. De alguém que entende que a palavra carrega peso específico, que o passado do verbo não é detalhe. Naquela noite, depois que Marlene e a menina dormiram no quarto que eu havia preparado, com um cuidado que não era habitual em mim, sentei na varanda. Céu de Tocantins à noite é coisa séria. Estrelas em quantidade que a cidade nunca vai entender. Não porque a cidade não tenha céu, mas porque a cidade tem luz demais, tem barulho demais, tem coisas demais competindo com o que está em cima. Ali não. Ali era só o escuro e as estrelas, e o som das cigarras que nunca param de vez, e o vento que passa de tempos em tempos como se estivesse fazendo ronda. O Faísca deitou do meu lado. Encostou o corpo no meu tornozelo. Fiquei assim um longo tempo, sem pensar em nada específico, sem resolver nada, só presente. Presente de um jeito que eu não era havia muito tempo. Talvez nunca tivesse sido direito. Pensei na pergunta que eu havia me feito naquela noite na estrada. Pensei se teria coragem de fazer tudo aquilo de novo, e percebi que era a pergunta errada. A pergunta certa não era se eu teria coragem de fazer de novo,
A pergunta certa era o que eu ia fazer com o dia seguinte, e com o dia depois, e com cada estrada que ainda ia atravessar, cada momento em que algo ia pedir de mim mais do que a rotina, cada vez que ia ser mais fácil passar reto. A pergunta certa era pequena, e era diária, e era essa: dessa vez, você para? Olhei para o céu. Uma estrela cadente riscou o escuro, rápida, limpa, sem drama. O faísca não viu. Estava dormindo. Só eu vi. E foi suficiente. Não me tornei outro homem naquela noite na estrada. Preciso ser honesto sobre isso, porque desonestidade é um hábito fácil e eu já tinha hábitos demais dos errados. Continuei sendo Argemiro. Fechado em partes, lento em partes, com o joelho que range e as costas que doem e um silêncio que é constitutivo, que faz parte, que não vai embora só porque eu decidi que quero ser diferente. Mas há uma diferença entre o silêncio de quem não tem nada a dizer e o silêncio de quem está ouvindo. Eu aprendi essa diferença. Ainda estou aprendendo. Todo dia. A última coisa que vou dizer é essa. Meu pai não era homem ruim. Era homem que aprendeu errado e ensinou com amor o que havia aprendido. E eu não sou o homem que parou de vez. Sou o homem que para mais do que parava, que ainda às vezes sente o impulso de virar o cavalo e ir embora, que às vezes o impulso vence. Mas naquela tarde, naquele fim de tarde cor de brasa numa estrada de terra no norte de Tocantins, com o trovão parado e o faísca imóvel e uma mulher no chão me olhando com os olhos de quem já desistiu, eu desci do cavalo e fui. E isso, por enquanto, é o suficiente para eu conseguir dormir.